Shabbat Shalom a você que nos assiste através da TV Sião, através do nosso portal do youtube.com/TV Sião Brasil, e você que está aqui na Har Zion, né, depois dessa nossa ausência neste prédio por causa dos Jogos Olímpicos, nós voltamos aqui à nossa querida casa, viu, que o Eterno nos deu, e é muito bom estar aqui, viu? Nada contra estar naquele salão, mas realmente o nosso coração se alegra em ver a casa cheia, em ver pessoas de vários locais que vêm aqui para poder conhecer mais o Eterno, para poder ter esse relacionamento com o Eterno, para buscar restauração para a sua vida pessoal, viu? Essa é a intenção, para isso a Har Zion existe, para restaurar vidas, não é para pregoar uma visão, não é para pregoar uma religião, nem doutrina, nós estamos aqui para restaurar vidas, para fazer com que Deus opere, cure, salve, restaure, restitua a sua vida, e que você haja no propósito divino pelo qual o Eterno te criou. Para isso que nós existimos. Estamos aqui novamente para estudar sobre a Parashá Re'eh. Se você puder abrir comigo, o livro de Devarim, Deuteronômio, dê uma olhada aqui na tela, ela está no capítulo 11, a partir do verso 26, até o capítulo 16, verso 17, e ela tem uma haftará muito importante de Isaías, que eu vou falar aqui, capítulo 54, vai até meados aí dos 55, e a Brit Hadashah de 1 João, capítulo 1. Pessoal, nós temos nesta Parashá, vou abrir aqui também, você pode abrir em Deuteronômio 11, nós temos nessa Parashá uma admoestação do Eterno em relação à obediência. O verbo lirot, da onde vem a palavra re'eh, significa vejam, mas no sentido de analisem, né? Deus quer ter certeza que o povo conhece as consequências da obediência e também conhece as consequências da desobediência. Parashá Re'eh nos fala do maior presente que Deus poderia dar, que deu a nós seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. O poder de escolher. Minha esposa estava conversando com o meu filho, Daniel, explicando para ele da grandeza de Deus, e a Tatiane falava com o Daniel, olha Dani, como Deus é grande, como Ele é poderoso, né? Como Ele cuida de nós, como Ele é um Deus amoroso, como Ele é um Deus que, né, preocupa conosco como se fôssemos, que somos realmente, Ele é nosso Pai, e é um Deus com tamanho poder e insondável sabedoria, se preocupar conosco, Dani. Aí ele falou assim, mãe, mas tem um poder que Deus nos deu. E a Tatiane pensou consigo mesma, falou, o que será que ele vai falar, né? Que vai falar que é o poder criativo, né? O poder de administrar a criação. Aí ele falou, e ela perguntou, qual é, Dani? Que poder que Deus deu para o homem, Dani? Ele falou, mãe, o poder de escolha. Meu irmão, não há atributo mais nobre do que o poder de escolha. Eu volto a dizer, segundo as Escrituras, nenhum outro ser do universo, criado por Deus, tem o poder que você tem. Nenhum ser, nem anjo algum, nem entidade espiritual alguma, tem o poder de escolher, desobedecer ou obedecer a Deus. Mesmo, né, que as pessoas sempre trazem o mesmo argumento quando eu falo isso. Ah, mas e o Satã, mas e isso e aquilo. Meu irmão, até a desobediência destes estava debaixo de uma permissão de Deus. Deus permitiu. Né? O adversário gostou demais do que fazia. Seu coração se encheu de orgulho. Mas nenhum ser, nem mesmo o nosso adversário, tem o poder de desobedecer a Deus. Pelo contrário, ele presta contas a Deus. Ele não faz nada, escute, ele não faz nada sem a prévia permissão de Deus. Ele não é independente. E você e eu recebemos esse poder de escolher, por isso que a Parashá começa, vejam que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se vocês escolherem guardar e cumprir os mandamentos do Eterno que Ele vos deu, e a maldição se vocês optarem por não guardarem esses mandamentos. O Eterno é claro, todos nós nascemos com uma predestinação.
Deus não criou o homem para ser um ser flutuante pelo universo, sem propósito pré-definido. Não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que esse homem, para que a humanidade refletisse o seu poder e implantasse o seu reino na criação. Essa é a predestinação do homem. Todo homem, toda mulher nasce sendo criado à imagem e semelhança de Deus com esse propósito pré-definido. Você foi criado, você nasceu para refletir a glória de Deus. Está predestinado. Ok? Porém, como Deus deu a você um poder de escolher, não há poder de escolha se não há o outro lado da moeda. Não existe moeda de um lado só. Se Deus cria uma moeda, logicamente ela deve ter dois lados. Se Deus cria o livre-arbítrio, dá ao homem o poder de escolha. Lembrando que livre-arbítrio não é você fazer o que quiser. Livre-arbítrio, aos olhos das Escrituras, é o poder de desobedecer a Deus. O homem tem esse poder. Você pode sair daqui e escolher não guardar os mandamentos de Deus, escolher fazer uma coisa que Deus abomina. Você tem esse poder. O anjo não tem esse poder, você tem. E o Eterno deixa claro, e os filhos de Israel prescrevem, eles recitam as bênçãos e a maldição diante de dois montes lá de Israel, perto de Gilgal, perto de Gileade. A bênção no monte Gerizim, se eu não me engano, e as maldições no monte Eival. E os montes estão lá como testemunhos até hoje. A Parasharê também nos fala que esse poder de escolha não é restrito a Israel. Nunca foi. Israel reflete o relacionamento de Deus com o homem. Se você analisa a história de Deus com Israel, você vai ver ali representada a história de Deus com a humanidade. Israel é uma nação protótipo, é uma nação usada por Deus com um propósito bem definido. A Parasharê tem um apelo internacional. Ela quer lembrar o homem de escolher, de tomar as decisões certas. O Eterno fala, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Ele ainda te dá a dica, escolha o certo, escolha a vida. Essa porção tem coisas fantásticas. Nós temos aqui o estabelecimento da bênção e a maldição. Nós temos aqui o Eterno já declarando a escolha do lugar, Hamakom, do lugar que ele escolheria para fazer habitar o seu nome. O Eterno, segundo o profeta Isaías, não é confinado a prédio algum. Mas o seu nome habita onde ele manifesta as suas maravilhas. E o nome do Eterno, ele escolheu um local para habitar o seu nome. E aqui fala deste local, capítulo 12. E aí tem outras restrições a respeito do sacrifício. O sacrifício só deveria ser feito nesse local. O consumo de carne poderia ser feito o abate de animais fora do escopo sacerdotal. Você pode matar o animal e ingeri-lo, mas para oferecê-lo como sacrifício só neste local. Capítulo 13 fala sobre os falsos profetas, que eu gosto muito desse tema, não só aqui de Deuteronômio, mas de Mateus capítulo 7, os falsos arautos de Deus, os chamados arautos de Deus, que possuem poder, que fazem e realizam prodígios e maravilhas, mas usam isso tudo com o poder das trevas para dissimular os escolhidos de Deus, levá-los à contaminação e à idolatria. Então tem aqui prescrições a respeito do falso profeta. Nós temos mandamentos sobre a santidade do corpo do Filho de Deus. Então o Filho de Deus não se mutila, até mesmo em situações de luto, o Filho de Deus se controla. Os pagãos se desesperam, se cortam. Os filhos de Deus são temperantes, os filhos de Deus têm autocontrole, têm domínio próprio, não mutilam o seu corpo. Por quê? Verso 2 do capítulo 14. Porque vocês são um povo santo ao Eterno vosso Deus.
E o Eterno vosso Deus vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Então você não pode ser como todos. A pior desgraça para os filhos de Deus é o desejo de serem como as outras nações do mundo. Se você analisar a história de Israel, grandes desgraças vieram quando esse desejo foi externado. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei como as outras nações têm. Mas não é a hora de vocês terem, mas nós queremos. E às vezes a melhor forma de Deus te educar é te dar o que você quer, mesmo sabendo que não é o melhor para você. Hoje, um grande problema do secularismo em Israel é por isso. Queremos ser uma nação como as outras. Então esse é um grande problema, não vou falar sobre isso também. E depois nós temos a respeito dos dízimos, muito interessante a respeito dos dízimos, que os dízimos deveriam ser levados à casa do Eterno, e esses dízimos aqui consumidos pelo próprio ofertante, no momento de ação de graça a Deus, e de 3 em 3 anos o dízimo era oferecido ao levita, ao órfão, ao estrangeiro e à viúva. Então o dízimo do 3º ano era um dízimo especial para essas classes. O levita porque ele não tem herança com os filhos de Israel, e os necessitados entre o povo, os órfãos, o estrangeiro e a viúva também. E aí fala do ano de Shemitah, no capítulo 15, um ano de remissão, muito interessante também, o ano de Shemitah, e ele termina falando sobre as Moedim, as festas do Eterno, que o Eterno prescreveu, não só a Israel, mas que o Eterno prescreveu para o seu povo. E quando eu falo povo, você tem que entender a origem das nações, porque se você não entende a origem das nações, o porquê existem nações, você não vai entender o porquê existe Israel. Se você não entende o porquê existe um povo chamado Israel, você não vai entender em plenitude o porquê da vinda de um Messias chamado Yeshua. Tudo está interligado. A cosmovisão, a visão de mundo que o servo de Deus tem que ter, ela tem que ser restaurada em nosso meio. Tanto nos meios judaicos e principalmente nos meios cristãos. Temos que ter um entendimento mais aprimorado, mais correto, mais voltado aos escritos sagrados em relação ao propósito da nossa existência. Eu quero abordar com você, eu já falei isso aqui em alguns estudos especiais que ministrei aqui na casa, mas quero abordar aqui numa paraxá, porque eu creio que é importante. Dê uma olhada aqui comigo. Olha, nós vamos tratar de alguns conceitos. Qual seria a origem das nações? Como surgiram as nações? Nós já falamos isso aqui. As nações surgiram como? Há indício na Escritura de um local onde houve essa divisão de línguas e de territórios. Até Gênesis capítulo 11, até o evento da Torre de Babel, o povo, a humanidade era uma só. A língua na terra era uma só. Até Babel não existiam o quê? Na verdade, até um pouquinho mais, no capítulo 12. Mas até Gênesis capítulo 12, não existiam o quê na terra? Gentios. Não existiam gentios. Não existiam nações, era uma nação só. E o que ocorre em Babel? Os homens se rebelam contra a autoridade de Deus e estabelecem para si um monumento para servir de afronta à grandeza desse Deus. E Deus visita os homens nessa rebelião e os dá aos homens uma punição. Qual foi a punição que Deus deu aos homens? Deus os separou em nações. E se eu não me engano, no Cântico de Moisés, Deus fala que dividiu as nações de acordo com o número dos filhos de Israel, sendo que Israel nem existia ainda, pelo menos fisicamente. Mas nos propósitos de Deus, o povo de Israel já existia. E houve uma divisão em Babel de nações. Deus cria as nações com línguas e territórios, pessoal. Foi Deus que deu os territórios aos povos. E não só isso. Deuteronômio, lá no capítulo 4, fala uma coisa assustadora. Como punição ao evento em Babel, como punição da rebeldia do homem, sabe o que Deus faz? Deus deixa entrar no mundo a idolatria. Deus permite ao homem ser idólatra. Onde está isso? Volte um pouquinho aí, Deuteronômio capítulo 4.
Você vai ver que a idolatria foi punição pelo pecado de rebeldia do homem. Veja, Deuteronômio 4, verso 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto àquelas coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus permitiu que o homem passasse a prestar culto a quê? Ao sol, à lua, às estrelas, à natureza. Deus permitiu que o homem tivesse uma confusão em relação a quem adora. O homem começou a ver Deus na natureza. Olha, isso é uma grande base da nossa fé, hein? O eterno não está na natureza, ele está acima da natureza, ele criou a natureza. Os pagãos veem em Deus, acham que Deus habita nas coisas, não há uma unidade. Deus está em tudo, Deus está na natureza, ele pode ser visto na sua criação, é uma coisa, mas ele está acima da criação. Você não pode adorar a criação achando que você está adorando a Deus. Deus está acima da criação. E Deus permitiu que a idolatria entrasse no mundo, pessoal. Até então não tinha idolatria, tinha muita rebeldia, mas idolatria não tinha. Agora Deus permite, como punição, que o homem fique idólatra. E aí, a humanidade foi dividida. Imediatamente após Babel, que é no capítulo 11, o que tem no capítulo 12? Olha aí o plano de Deus já em ação. Qual é a Gênesis capítulo 12? O chamado de Abraão, pessoal. Imediatamente Deus já separa um homem e faz uma aliança com esse homem e diz que a partir da descendência desse homem, todas as famílias da terra seriam abençoadas e conheceriam a Deus. Através de Abraão, o propósito de Deus começa a se cumprir de quê? Qual é o grande propósito de Deus? Reunir as nações novamente em adoração ao Deus de Israel. Fazer com que as nações deixem a idolatria e se voltem ao culto ao verdadeiro Deus. Isso só é possível mediante um representante de Israel, um ungido de Deus, Deus enviando o seu próprio filho do meio do seu povo, que inaugura uma nova aliança, é uma mudança. Há uma mudança. Jeremias fala, a aliança que o Mashiach estabelece não é igual às alianças anteriores. Ela é superior, ela não substitui, ela se constrói tendo as anteriores como base. É isso que as pessoas não entendem. Leem o livro de Hebreus e veem lá que é a antiga aliança, né, que é antiga, ele tem até uns termos traduzidos, já caducou, né? A antiga aliança já caducou, né? O que é isso? A nova aliança ela é construída sobre a base da primeira aliança, sobre os princípios da Torá. É como você se forma em engenharia e você agora manda banir dos estudos de escola primária todo o ensino de matemática e ciências. Porque a sua formação é mais aprimorada do que a formação. Espera aí, se você não tivesse aquela base, você jamais concluiria um curso de engenharia. A engenharia não anula a matemática de segundo grau de ensino médio. Ela é construída em cima do ensino de matemática do ensino médio. A mesma coisa com a nova aliança. E através dela, o Eterno permite que, através do seu Filho Yeshua, as nações abandonem a idolatria, nasçam de novo em espírito e congreguem-se de novo como um só povo, uma só humanidade, um só povo em adoração a Deus. Judeus e não judeus, mas fazendo parte de um só povo. Essa é a missão do Eterno. Só existe judeu, Abraão só foi escolhido por causa das nações. Não existiria Israel se não fossem as nações. As nações foram o motivo pela qual Deus escolheu e desenvolveu todo esse propósito. Olha só. O plano de redenção, Abraão e o povo judeu. O Messias reunirá as nações novamente para o Deus Criador. Por isso, que esse apelo internacional é mostrado na Haftará de hoje.
eu quero propor para você aqui hoje uma ruptura. E todas as vezes que eu falo isso, algumas pessoas têm muito medo do que eu vou dizer em seguida. Mas fique tranquilo. É uma ruptura. Isaías 54, na minha opinião, não é um texto dado a Israel. Isaías 54 é um texto dado às nações. É uma palavra dada às nações. E é uma palavra profética. Abra em Isaías 54. Analise aqui a revelação de Deus para o profeta. Ele anuncia sobre o servo sofredor, sobre o seu ungido que levaria de Israel as iniquidades. E logo em seguida, ele diz: canta alegremente, ó estéril. Muitas vezes povos são tidos como alusões, mulheres são tidas como alusões a povos, não é isso? Israel é chamada filha de Sião. Sião, onde estão teus filhos? Muitos profetas dizem expressões parecidas. Mas esta alusão aqui não é em relação a Israel. Analise comigo. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Essa é a chave. Israel não é mulher estéril. Israel, ele é tido nas Escrituras, basta você ler Jeremias capítulo 2, basta você ler alguns textos de Deus com Moisés. Israel foi desposada pelo próprio Eterno. Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 31, verso 31. O Eterno desposa Israel. Israel é tido como a esposa de Deus. Israel é minha noiva, o Jeremias declara. Só que foi uma noiva infiel. É uma noiva adúltera. É uma noiva que teve filhos fora do casamento. É uma noiva que sofre repreensão do seu marido. Essa aqui não é a mulher adúltera. Essa aqui é uma mulher solitária. Esta alusão da mulher solitária estéril é uma representação das nações. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Pessoal, muitas vezes, um dos grandes problemas que nós temos no movimento judaico-messiânico, no movimento da restauração, né, é a má utilização das raízes judaicas da fé. E a má utilização dessas raízes judaicas da fé, elas vêm e elas podem ter o poder de atrapalhar a condução, o mover do Espírito de Deus. Então, por exemplo, quando nós temos, a gente apregoa, né, a restauração das raízes bíblicas judaicas, você aprende a ler a Bíblia no contexto original, muitas pessoas apregoam uma diminuição do elemento que não é judeu. Então, o elemento que não é judeu, muitas vezes é desprezado, ele é marginalizado, né, tudo vira o judeu, né, a pessoa se sente assim, puxa vida, eu não tenho um passado como eles têm, eu não tenho uma história como eles têm, né? Eu há alguns anos estava lá embebido na idolatria, hoje eu estou aqui com eles adorando a Deus, mas eu me sinto classe inferior. E esse sentimento, essa baixa estima do elemento não judeu nessas congregações, faz com que esse sujeito faça o quê? Ele comece a ter uma crise de identidade. Então o que ele começa a fazer? Não, eu também quero fazer parte disso aí. Eu quero ser aceito por Deus. Eu quero ter história. Eu quero ter esse legado. E aí a pessoa começa a utilizar de má forma esse movimento das raízes judaicas, né? A pessoa começa a querer estudar judaísmo,
E aí culmina em querer virar judeu e converte-se ao judaísmo, e aí acaba negando a fé completamente e a vida vira uma bagunça. Entendeu? Esse sentimento só existe porque esse ensino não está sendo dado. Pessoal, não existiria judeus se não fossem as nações, se não fosse você que está me assistindo agora. Você é o motivo da minha escolha. E Deus já dá uma palavra de exortação e de ânimo para você. Você que não é judeu, mas você que foi feito parte do povo de Deus, com os judeus, não se sinta classe inferior. Porque você não é. Diante do Eterno, uma vez feito o povo de Deus, mesmo não sendo judeu, você é igual ao judeu. Você é parte da mesma família. Não há distinção. Não há acepção. Pode haver a diferença de responsabilidade, mas não há diferença aos olhos de Deus. Olha o que o profeta diz. Verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Então vai falar, você também tem um marido, você também foi desposada. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Veja o apelo aqui internacional da soberania de Deus. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que for repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Veja isso aqui. Durante muito tempo, esse projeto de Deus de alcançar as nações ficou restrito à operação do povo judeu lá em Israel. Como a história de Israel é uma história de altos e baixos, nem sempre Israel conseguia o quê? Emular, conseguia influenciar as nações a voltarem a darem o culto ao Deus verdadeiro. Com a vinda de Yeshua, Yeshua possibilita, potencializa Israel de exercer esse chamado, de alcançar as nações, e ele abre as porteiras do reino para quem não é judeu. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais iraria contra ti. Está vendo? Está falando que as nações, não é em relação a Israel. No evento de Noé não existia Israel. A palavra de esperança Deus deu lá, ó, não terei mais essa ira contra vocês, contra as nações, nem te repreenderia. E aí ele começa a fazer outras alusões. Verso 12. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados o Senhor, veja isso. E será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. São promessas que são logradas a você, uma vez que você passa a fazer parte da família de Deus. Palavras que Deus deu às nações que se achegam ao Senhor através do seu Filho. Toda arma forjada contra você não prosperará. Toda língua que ousar contra você, você vai condená-la. Porque esta é a herança dos servos de Adonai. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha, e aí ele continua, né? Não vou ler esse início aqui não, mas tem muita coisa, olha. Verso 4 do 55. Eis que eu o dei por testemunha aos povos. Está falando sobre o seu ungido, né? Como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para junto a ti, por amor do eterno teu Deus, o Santo Israel, porque este te glorificou. Buscai ao eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. As nações
voltam-se ao Eterno de Israel, fazendo parte do mesmo povo de Deus. Olha aqui, Isaías 54, uma promessa aos que abraçam a aliança do Eterno, que são unidos a Israel em fé e em obediência. Presta atenção, a aliança é externada através da obediência. Essa nação que entrou, que recebeu essa promessa maravilhosa de Deus, você não recebe apenas os direitos, mas recebe também os deveres, as responsabilidades. Quais leis que poderiam expressar uma aliança? Basta você ler o capítulo 56 de Isaías. Que lei que expressa que você tem uma aliança? Que lei que expressa que você é povo de Deus? O Isaías diz, não sou eu. O Shabat. O Shabat é símbolo de quem tem uma aliança com Deus. O judeu já tem o Shabat. Mas Deus fala em Isaías 56 que quando a nação guarda o Shabat, eles falam, né? Isaías fala, digo aos eunucos que se achegam ao povo de Deus, aos que guardam o Shabat e honram a minha aliança, Deus vai colocar eles, parte deles, como sumos sacerdotes no templo. Pessoal, muitos deles terão honras maiores do que a dos próprios filhos, porque amam e obedecem de coração. O Shabat é um símbolo de que você tem uma aliança, que você é povo de Deus. As festas, as Moedim, são símbolos que você tem uma aliança com o povo de Deus. Festa não é só para judeu, não. Porque nós vemos festa sendo celebradas por não judeus, basta você ler o início do capítulo 2 de Isaías, você vai ver as nações subindo para celebrar a Deus. Zacarias capítulo 14, as nações celebrando Sucoto, tabernáculos. 1 Coríntios capítulo 8, as nações celebrando Páscoa. As festas não são elementos restritos ao judeu, mas elas fazem parte do contingente da família de Deus. É importante você se separar. Deus não me fez, né? Eu não sou mais como qualquer nação. Eu fui escolhido, eu fui aproximado, eu fui feito povo. Agora eu não sou mulher desolada, eu não sou mulher solitária, o meu Criador é o meu marido. Eu sou parte de um propósito. Alimentos, a forma como você come, veste e age, demonstram a aliança que você tem. O servo de Deus não come qualquer coisa. A Paraxá vai falar disso, dos alimentos permissivos. Né? E para não entrar em detalhe, eu te falo o mais importante. Tem alimento que é mais importante eu não comer? Tem. Sangue. Não se ingere sangue, não se come sangue. Não estou falando de transfusão. Transfusão é um procedimento médico para salvar a vida de alguém, não tem nada a ver. Estou falando de ingerir, como prática alimentícia. Não se ingere sangue, isso é abominação a Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, isso está aqui em Deuteronômio para o judeu, isso está lá em Atos 15 para as nações. A vida está no sangue, não se ingere o sangue, porque Deus é o autor da vida. São práticas que delimitam, que mostram a sua aliança. Saia fora desse paradigma que diz que Deus se importa só com as questões espirituais, Deus não está preocupado com o que eu como, com como eu ajo, como eu falo, como eu me visto. Deus está preocupado só com o meu espírito. Isso é paganismo, isso é dualismo, isso é gnosticismo, isso é errado. Ou você vai virar o gnóstico lá do primeiro século que Paulo combatia, que pregava que Deus só se importa com o espírito. Pode pecar na carne o quanto que você quiser. Deus está importando com o espírito, com a salvação da sua alma. Ele não está importando com o seu corpo. Isso é paganismo. Isso é o que Yeshua pregou à igreja
Se não me engano, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, essas práticas libertinas, sobre esse conceito pagão. Deus se importa com você como um todo, corpo e alma. Deus se importa com o seu testemunho. Olha as leis que Deus está dando aqui nessa paraxá, meu amigo. Leis de conduta, para que você se diferencie, para que você tenha orgulho de quem você é. Eu sou filho de Deus. Eu controlo a minha natureza, não sou controlado por ela. Não se assemelhem aos povos pagãos, não se assemelhem àqueles que optam por estar longe de Deus. Daí que vem, por exemplo, mandamentos como, você tem nessa paraxá, né, Moisés fala, vocês vão chegar na terra e vocês vão destruir todo poste ídolo. Poste, como é que é? Altar monolítico, né? Que era aquela ashterá, era aquela pilastra. Vai derrubar isso tudo, não vai fazer nada do que eles fazem, que até oferecer os seus próprios filhos eles oferecem. Vocês não vão fazer isso. Eles têm rituais, rituais de sacrifício, né? Rituais horríveis. Eles têm um ritual lá que eles sacrificam o cordeiro, cozinhando ele vivo no leite da própria mãe. Vocês não vão fazer isso. Eram práticas pagãs que eram feitas que Deus fala, você não vai fazer isso. Modus vivendi, o estilo de vida do servo de Deus é diferente. Porque você tem que externar essa aliança. E aí que entra a visão da restauração das raízes da fé. É o que é essa visão? É conscientizar a verdadeira identidade da igreja. É aí que entra o movimento da restauração. Ele, primeiro, número 1, ele vai alertar a igreja daquilo que ela ainda não está se beneficiando. Ela vai alertar o cristianismo daquilo que ela deixou e abandonou no passado. E segundo, o verdadeiro movimento da restauração vai trazer cura a essas comunidades onde o elemento que não é judeu se sente desprezado, onde o elemento que não é judeu se sente cidadão de segunda classe. O verdadeiro movimento da restauração traz cura e traz unidade ao povo de Deus. Eu já disse aqui, eu sou contra a teologia da substituição, mas sou a favor da teologia da inclusão. Incluir. Incluir é incluir. Não adianta eu incluir e tratar o outro como segunda classe. Eu tenho que incluir e ser um com ele. Nas nossas diferenças, apesar das nossas diferenças, mas sendo um. Teve uma pessoa que... Eu postei um vídeo essa semana no Facebook, e esse vídeo falava a respeito do tetragrama, do nome de Deus. E lá eu peguei de um estudo mais antigo que eu tinha dado aqui, explico a origem do tetragrama, explico por que os judeus não pronunciam o nome de Deus, explico por que a tradução Jeová, Javé e Yahweh está errada, né? Que o judeu não tem mais a pronúncia do nome de Deus, que a gente utiliza substitutos como Adonai, Elohim, Eterno, Criador, Deus, mas fiz todo um curto estudo, mas dando a história, e aí teve 2 comentários que eu queria usar aqui hoje. O primeiro comentário foi de um pastor, e o nome dele era pastor, não vou falar aqui o nome de quem foi, mas ele disse o seguinte, olha, eu sou pastor, eu sou, 50 e tantos anos eu sou convertido, eu fui salvo com o português, com a Bíblia em português, eu estudo em português, eu falo português, e não tenho interesse nenhum em saber nada de hebraico, nada dos judeus, porque se o que os judeus têm tivesse algum valor, eles teriam aceito o Messias lá há 2000 anos. Estou bem como estou, postou lá. Aí um outro postou, muito sabiamente, logo abaixo, ele citou Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Esse tipo de ignorância levada, motivada à soberba,
tem afastado a igreja de todas as ricas bênçãos que ela poderia ter hoje, advindas da comunhão, do aproximar com o povo de Israel. Mas essa soberba, e Paulo já alerta, não sou eu que estou dizendo isso. Paulo alerta já algumas comunidades de não-judeus sobre essa vanglória, sobre essa jactância. Não é bom você usar um propósito de Deus, por quê? Eu não discuto, eu não respondo essas pessoas, tá? Só para esclarecer aqui, eu não respondo, para mim Facebook não é palanque para diálogo. Mas é muito fácil você responder a esse pastor, por exemplo, que escreveu uma bobagem dessa. Né? Quer dizer, se eu tivesse que responder, eu responderia o quê? É por causa da rejeição que os judeus tiveram em relação a Yeshua, que o senhor está postando bobagem hoje aqui no meu Facebook. Que o senhor pode se chamar pastor. Porque Paulo fala que da rejeição que eles tiveram ao Messias, foi orquestrada por Deus, foi Deus que deu escamas nos olhos para que não vissem, tapões nos ouvidos para que não ouvissem, para que a mensagem do Evangelho pudesse ir às nações, pudesse alcançar o Senhor na sua vida. Mas Paulo fala, não se ensoberbeça com esses galhos que foram retirados e você foi enxertado no lugar deles. Porque se Deus foi fiel para pegar um galho de fora e enxertar na oliveira, Deus é muito mais fácil para ele pegar o galho que ele mesmo quebrou e reenxertá-lo no seu devido tempo. Não é boa a vossa jactância, não se vanglorie, mas tema. Porque se Deus não poupou quem era filho natural, ramo natural, não vai poupar você, ramo de fora, soberbo. Aqui em Minas fala, metido a besta. Tem uma ilustração que eu já usei, muito clara, do que eu acho que é essa soberba. E há um reverendo, chamado Kendall Solen, ele escreveu um livro muito bom. E esse livro fala da teologia cristã, mas fala desse desenvolvimento na teologia cristã, de um sentimento de, qual foi a palavra que ele usou? Um sentimento de, não é soberba não, é um sentimento de independência, é um sentimento assim, nós não precisamos mais, é uma soberba, altivez, eu esqueci agora a palavra que ele usa. Mas, olha só, a vanglória e a soberba de alguns segmentos teológicos tem cegado o entendimento do cristão em relação a Israel. É o que eu li aqui do Romanos capítulo 11. O espírito triunfalista, aqui, eu coloquei aqui, triunfalista, né? A igreja triunfou e agora nós não precisamos mais de um povo que foi derrotado. Um povo derrotado, nós triunfamos, eles foram derrotados, nós triunfamos. Né? Eles rejeitaram ao Messias lá atrás, nós entramos no lugar deles. Isso é errado, isso é antibíblico. E quer ver uma imagem que vale por 1000 palavras? O que é a teologia da substituição? O que é o galho se levantar contra a raiz? É isso aqui, ó. É isso aqui, eu não preciso explicar. Você que foi enxertado, você que era zambujeiro bravo, foi enxertado na oliveira, começou a achar o quê? Começou a achar que, não precisa dessa raiz, não precisa desse tronco, não. Velho Testamento, Torá, lei, Israel, festa. O que é isso? O que é isso? Eu estou muito à frente disso, estou muito acima disso. Vou me desligar disso. Olha lá, o que vai acontecer. Está esquecendo que tem algo ali que está o sustentando. A mesma coisa que ele está desprezando é o que o sustenta na verdade. A nova aliança... para começar, o tal do Messias, que é tido como Salvador, é o Messias de quem? É o Messias da casa de onde? Do Brasil? Ele foi prometido para que povo? O Tupi-Guarani? Ele não deixou de ser o rei de Israel, não deixou de ser o Messias de Israel, não deixou de ser o leão da tribo de Judá. Se você tem acesso à nova aliança,
que foi dada aos judeus, é porque você está enxertado, por causa do sangue de Yeshua, você está enxertado na oliveira que é Israel. E você tem acesso à mesma seiva, às alianças, às promessas, ao culto, à glória, às escrituras, aos profetas, ao conhecimento do Messias. Não vanglorie-se. Olha aqui, ó. O espírito triunfalista que separa a igreja, que impede a igreja de viver uma plenitude. Olha aqui. Romanos capítulo 11, verso 15. Porque se o fato dos judeus terem rejeitado trouxe reconciliação para o mundo, qual será o restabelecimento dos judeus, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Você, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade, se nela permanecerdes. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Porque, se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são os ramos naturais. E para encerrar, nós temos aqui Gálatas, nos capítulos 3 e 4, nós temos uma menção da verdadeira identidade do servo de Deus, que não é formado mediante uma teologia da substituição, nem é formado numa teologia da judaização. Né? O sujeito vai querer fazer parte da aliança se convertendo ao judaísmo. Também não. Ela é formada mediante a premissa do Sinai. Não é formada na premissa do Sinai, mas na premissa de Sião, que é superior, mediante a obra do Messias, que enxerta e dá filhos a Abraão. Há um texto de Efésios capítulo 2 que trata da nova identidade do servo de Deus, né? E isso não é falado hoje em dia. Nos dias dos apóstolos, como é que um sujeito que se convertia a Deus era tratado? Ele era tratado como alguém que deixou a idolatria e foi aproximado à comunidade de Israel. Então o sujeito antes era pagão, antes ele não tinha esperança no mundo, e agora, através da obra de Cristo, de Yeshua, ele que estava longe foi trazido para perto. Essa era a definição de conversão. Hoje o pessoal fala, fulano virou crente, fulano passou para crente, fulano mudou de religião. Mas Israel não é colocado, o sujeito não tem ligação nenhuma com Israel. Ele era ímpio, passou a ser servo de Deus, e ele nem sabe o que é Israel, não precisa saber, porque não faz parte do ensino, não faz parte da teologia. Mas como é que era nos dias dos apóstolos? Não era assim. Olha aqui. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo diz, verso 11, portanto lembrem-se, lembrando aqui, né, quem já assistiu minhas aulas, toda vez que Paulo usa o pronome vós, ele está se referindo a quem? Gentios, não judeus, né? Não há gentios no reino de Deus, não judeus. Quando ele diz nós, ele está referindo-se aos judeus. Então, lembre-se vocês, não judeus, que antes, vocês que eram gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que se intitulavam circuncisos, naquele tempo vocês estavam sem Messias,
separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estava lascado. Olha a situação do camarada sem Deus, sem Yeshua. Você viu que ele, quando ele era ímpio, qual que é a denominação que Paulo usa para quem era ímpio? Separado da comunidade de Israel. Assim que era antigamente. Hoje você fala, fulano é pecador, fulano é ímpio, fulano não é crente. Antigamente falava, ele é separado da comunidade de Israel. Mas agora, em Yeshua, em Cristo, vocês que estavam longe, agora são trazidos para dentro, através do sangue de Cristo. Para dentro de onde? Da comunidade de Israel, de onde você estava afastado. Cristo é aquele que te aproxima. Porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que havia no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, dogmas. O que é isso? Leis de homens, que separavam um gentio de chegar no templo para adorar, de ter acesso às coisas de Deus. Não é a lei, não é a lei de Deus que está falando aqui não. Aqui, ordenança é dogma em grego, leis de homens. Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, que é a sua igreja, Kahal, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e a nós que estávamos o quê? Perto, os judeus. Porque por ele, nós e vocês, temos acesso ao Pai, através de um só Espírito. Assim, vocês já não são estrangeiros, nem peregrinos, nem estranhos, mas são concidadãos dos santos. Vocês são família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, segundo ele mesmo, Yeshua sendo a pedra angular. Então nós temos que enfatizar esse ensino, essa doutrina. Ontem me perguntaram, qual que é a doutrina lá da sua igreja? Estou querendo visitar lá, qual que é a doutrina lá? Vai de Gênesis a Apocalipse, a doutrina é grande. A doutrina, o livro de doutrina lá é grande. Mas você vai gostar. É fácil, não é difícil. Pessoal, vamos ficar de pé. Eu quero declarar com você, eu quero que você leia aqui comigo agora essa próxima frase que eu vou projetar aqui. E eu quero que sejamos a expressão desse lar unido, judeus e gentios, um só na pessoa do Messias, né? Uma família só, uma congregação só, um povo só. Sim, há judeus e há não judeus, mas são unidos em amor através do sangue de Yeshua. Você pode ler comigo aqui? Vamos todos ler? Somos um no Messias, judeus e não judeus, preparando o mundo para o retorno de Yeshua e implantação do seu reino, restauração já, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém e amém.